Cláudio Lamáquia, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia aos teus ouvintes. Tudo pronto já para a posse? Como é que está essa expectativa? Tudo pronto, Felipe, tudo pronto. Primeiro temos que aguardar a eleição, que será no dia 31 de janeiro, mas diante do trabalho realizado ao longo desses 3 anos, como nós temos o apoio de todas as OABs do país, dos 27 estados, né? Isso nos dá a condição de podermos adiantar, inclusive, alguns passos da nossa futura gestão no âmbito do Conselho Federal, e nos dá a tranquilidade de que, de fato, o Rio Grande do Sul, depois de 85 anos, pela primeira vez na sua história, terá um presidente do Conselho Federal da OAB com atividade no estado do Rio Grande do Sul. Para as pessoas entenderem o que ele quer dizer com atividade no estado do Rio Grande do Sul, é que já tivemos o gaúcho Raimundo Fauro, né? O Raimundo Fauro tem uma obra espetacular para quem quiser entender melhor esse Brasil, né? Os Donos do Poder, eu acho que é uma obra que tem que ser lida e relida sempre, né? Junto com Casa Grande Senzala, junto com outras obras, para a gente poder entender essa nação que a gente tenta construir a cada dia, né? Sem dúvida nenhuma, Felipe. Mas sob qualquer prisma, né? Sendo, como disse, o primeiro momento dos gaúchos após 85 anos a chegar no Conselho Federal da OAB, ou sendo eu o segundo gaúcho depois de Raimundo Fauro, é um orgulho gigante, claro. Felipe, sob qualquer aspecto, notadamente pelo que significa para todos nós, e notadamente para a advocacia gaúcha este momento, né? Ou seja, pela primeira vez nós vamos ter efetivamente o Rio Grande do Sul, né, um gaúcho à frente do Conselho Federal da OAB. Isso era uma coisa que há muito tempo já me incomodava, sabe, Felipe, porque é inaceitável se imaginar que o estado do Rio Grande do Sul, com a tradição jurídica que tem, com os nomes que emprestou ao Brasil em diversas áreas, não tivesse até hoje tido um gaúcho a presidir a ordem, né, vindo exatamente do nosso estado e chegando pela OAB do Rio Grande do Sul. Qual é o plano de governo? O que o programa de governo dos próximos 3 anos diz aí? Bem, Felipe, o que nós estamos projetando, e inclusive já estamos trabalhando fortemente em alguns temas, nós vamos continuar um trabalho muito forte que fizemos ao longo desses últimos 3 anos, e eu também na OAB do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos 6 anos, de fortalecimento das prerrogativas da advocacia. Tendo sempre em mente e a visão correta de que fortalecer a advocacia, fortalecer as prerrogativas dos advogados, isso não é uma linha de privilégio e, acima de qualquer outra coisa, é uma linha de própria garantia da cidadania, né? Ou seja, a advocacia representa a cidadania e, por via de consequência, na medida que nós fortalecemos a figura do advogado, o papel do advogado, nós estamos fortalecendo a própria sociedade, notadamente em momentos como este que nós estamos vivendo. Tivemos a oportunidade, Felipe, ao longo desses 9 anos, 6 anos na OAB do Rio Grande do Sul e mais 3 anos no Conselho Federal, de comemorarmos inúmeras vitórias aí no campo legislativo que fortaleceram a atividade profissional do advogado. O super simples para os advogados, agora a questão do advogado individual, uma conquista também nossa que nasceu no Rio Grande do Sul, situações como o fim do aviltamento dos honorários, como férias para os advogados, contagem de prazos em dias úteis, enfim, diversos temas que são para nós fundamentais, né? Agora eu entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, tem que se voltar efetivamente para uma questão que diz respeito diretamente à sociedade e à cidadania. Ou seja, a Ordem está sendo chamada como nunca no momento atual. A OAB, no passado, não faltou à sociedade brasileira, e eu posso afirmar e assegurar a todos os nossos ouvintes que no futuro também não faltará. A Ordem dos Advogados tem que entrar fortemente em determinados debates que estão postos aí hoje, e nós já estamos antecipando alguns deles, né? Na medida que eu estou na atual administração da OAB e na medida que sou hoje já virtualmente o próximo presidente nacional da Ordem, por força daquilo que disse agora há pouco, ou seja, nós teremos uma eleição no próximo dia 31, mas uma eleição com chapa única, a partir do apoio
que tivemos das 27 OABs de todos os estados da federação. Portanto, não há nenhuma possibilidade hoje de nós termos uma outra chapa que venha inscrever-se para o pleito eleitoral. E, por via de consequência, já estou efetivamente trabalhando em diversos temas que acho que são fundamentais e que formarão um eixo de atuação nossa no âmbito do Conselho Federal. A primeira delas, Felipe, diz respeito à questão da segurança pública. Né? Eu acho que nós temos que ter um debate muito intenso e a Ordem dos Advogados, a OAB Nacional, assim como as OABs estaduais, terão efetivamente que cobrar e apresentar soluções aos nossos governantes. O outro tema central nesta área significa exatamente ações efetivas de combate à corrupção, notadamente a corrupção eleitoral. Né? Nós estamos desenvolvendo aí comitês contra e notadamente não só contra, mas comitês de fiscalização de Caixa 2 em campanhas. Nós teremos um pleito eleitoral, vamos lançar uma grande campanha também no que diz respeito ao acompanhamento e à responsabilidade no que diz respeito ao voto que cada cidadão tem que ter, a consciência e a conscientização dos cidadãos. Estaremos debatendo a intensidade, temas como saúde, temas como educação. Portanto, é a Ordem dos Advogados do Brasil cidadã, é a OAB enfrentando tudo que está aí. E o tema central hoje que está posto, a corrupção e tudo que ela gera, né? Certo. Assim como o lançamento de uma campanha que estamos agora já planilhando ela e planejando contra esta tentativa, mais uma tentativa de aumento de impostos por parte do governo federal. Esse era o motivo até da nossa pauta. Esse até era o motivo da nossa pauta. Vocês vão, inclusive, lançar um manifesto junto com confederações. Mas antes da gente entrar nessa pauta, ainda sobre questão de corrupção. Marcelo Lavener, lá atrás, presidente da OAB, no impeachment de Collor, teve um papel fundamental, né? E hoje a gente tem, na ordem do dia, duas figuras já com a corda no pescoço, né? De um lado, os pedidos, né? E um começa a tramitar, não se sabe o que vai acontecer. Fernando Henrique Cardoso está dizendo que não vai dar em nada, em função do que está acontecendo com Eduardo Cunha, mas o pedido contra Dilma no Congresso. Né? O outro, a situação de Eduardo Cunha, né? Que está muito complicada e, segundo até o Fernando Henrique Cardoso, também está dizendo que acredita que ele vai ser empichado. Como é que vocês se posicionam? Qual é a posição da OAB, primeiro, a respeito da questão de Dilma Rousseff? Como é que o senhor vai tratar esse assunto, né, de impeachment da presidente? Bom, primeiro, Felipe, esse assunto é um assunto que tem que ser tratado pelos 81 conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente do Conselho Federal, o presidente da OAB Nacional, ele fala e repercute exatamente as decisões dos 81 conselheiros federais da Ordem. A OAB tem 3 conselheiros por estado, portanto, dá uma dimensão exata da pluralidade que nós temos dentro do Conselho Federal da OAB. E exatamente a partir disto nós temos uma inteligência maior em cima de uma decisão. O que eu tenho dito para as pessoas que me perguntam sobre este tema é que nós estaremos pautando imediatamente o tema do impeachment no âmbito do Conselho Federal da Ordem, para que tenhamos o mais rapidamente possível uma decisão do colegiado no que diz respeito à questão técnica. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não se envolve nas questões das paixões ideológicas e partidárias. A OAB tem que tomar decisões que sejam absolutamente técnicas. O partido da OAB é a Constituição Federal. A nossa ideologia é o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não pode servir a interesses do governo, nem pode servir a interesses da oposição. A OAB tem que servir aos interesses da sociedade. Perfeito. Agindo sempre de forma absolutamente técnica. Quanto tempo se leva para reunir esse conselho de 81 integrantes e tomar uma posição técnica? Eu acredito que no mês de fevereiro ainda, Felipe, nós tenhamos, para o final do mês de fevereiro, nós tenhamos já uma posição do Conselho Federal. Agora, se nós tivermos algum fato novo antes da reunião ordinária do Conselho Federal da OAB, eu chamarei uma reunião extraordinária do Conselho Federal para que se possa apreciar eventuais fatos que ainda possam surgir dentro deste contexto. O que nós entendemos é que, de fato,
algumas situações que aí estão postas, elas não podem mais ser objeto de análise demorada, digamos assim. Ou seja, nós temos que ter efetivamente entendimentos com relação a tudo o que está acontecendo e posições absolutamente claras, como é da tradição e como é da história da nossa instituição da OAB. Com relação a Eduardo Cunha, qual é a posição da ordem? Olha, Felipe, eu entendo que a posição do presidente da Câmara dos Deputados, ela é insustentável enquanto presidente da Câmara dos Deputados, né? Aqui nós temos robustas provas de envolvimento do deputado em situações absolutamente ilícitas. Nós temos demonstrado que efetivamente ele falta ao decoro quando diz que não tinha contas no exterior e hoje tem. A opinião pessoal que tenho com relação ao deputado Eduardo Cunha e o que está acontecendo é de que ele não tem mais a mínima condição de continuar na presidência da Câmara dos Deputados, porque é visível que também o presidente Eduardo Cunha tem utilizado da sua função enquanto presidente da Câmara dos Deputados para atrasar o próprio processo que está posto e que ele teria que estar trabalhando na sua defesa de uma forma específica nesse momento. Mas é algo que também temos que aguardar agora os próximos episódios no mês de fevereiro. Na verdade, o que nós temos aí, se fala muito de uma crise política, de uma crise econômica, mas o que nós temos no Brasil, na verdade, é uma crise ética, uma crise moral, e os nossos governantes hoje estão deixando muito a desejar, seja na área do executivo, seja na área do legislativo. Portanto, a sociedade brasileira hoje espera, sim, uma outra postura política, né, da nossa classe de representantes, né? O poder emana do povo, a Constituição Federal afirma isso. E, portanto, nós também temos que fazer uma autocrítica do que nós temos feito ao longo dos últimos anos. E por isso eu dizia que um dos eixos da nossa administração na UAB será exatamente este de lançarmos agora de forma imediata uma campanha quanto à conscientização do voto. Certo. Sob um slogan que já trabalhamos, inclusive, aí no Rio Grande do Sul: voto não tem preço, voto tem consequência. Nós temos eleições municipais agora. 2018 nós teremos eleições nacionais novamente. Nós temos que conscientizar a sociedade que a sociedade tem que acompanhar os seus eleitores. E mais, temos que trabalhar na linha de uma proposta de reforma política real. Nós precisamos trabalhar com uma reforma tributária. Enfim, nós precisamos ainda avançar muito. Há pouco, o Fábio Marçal levantava uma questão, que é a questão do valor do pagamento dos advogados que orbitam em Brasília. A gente falava especificamente sobre Eduardo Cunha. Tem uma situação que é a seguinte: quando a gente começa a ouvir valores, a gente ouve milhões de reais. E aí a especulação cresce. Se fala, no caso de Eduardo Cunha, de uma defesa da ordem de 15, 20 milhões de reais. Não se imagina onde é que ele tire dinheiro para isso. Para vocês interessa a origem do dinheiro quando há o pagamento dos advogados? Há um tabu nesse assunto? Felipe, eu acho que não há um tabu nesse assunto. Eu acho que os advogados devem ser tratados exatamente como são tratados os médicos, os engenheiros, os comerciantes, enfim, qualquer pessoa, quando ela contrata um serviço, ela não vai perquirir se a origem daquele recurso que ela está recebendo vem deste ou daquele local, até porque ela não tem essa condição de fazer ou de pré-julgar isso, né? Um médico, quando faz uma cirurgia, não pergunta ao paciente, diz: olha, de onde é que vem o seu dinheiro? Né? Um engenheiro, quando assina um contrato para uma construção de uma casa, ele não vai perguntar, ele não vai perquirir isso. Um jornalista, quando é contratado por alguém para fazer uma assessoria de imprensa, ele também não pergunta. Este é o tema. Os advogados devem ser tratados exatamente nesta mesma medida. E também temos que compreender hoje... Mas quando é uma figura assim, que a gente tem uma ideia de quanto ganha, né? A gente tem uma ideia de quanto ganha o presidente da Câmara dos Deputados, algo em torno de 30 mil reais mês. E aí você vê que tem 10, 15 advogados, né? Todos eles de alto valor. Não dá uma desconfiança, não, hein, de perguntar? O que num contexto como esse pode ser dito é que exatamente
Se esta pessoa não tem recursos justificados para essas contratações, isto vai ser trabalhado e vai conspirar contra esta pessoa que está sendo acusada. Jamais contra o advogado que está exercendo uma função constitucional, né? E isto garante exatamente o devido processo legal, porque se nós não tivéssemos a figura do advogado, a presença do advogado, nós teríamos inclusive uma nulidade em eventuais condenações. Então esse é o ponto, nós temos que olhar a questão de honorários, a questão da remuneração do profissional advogado, né? Nós como advogados não estamos obrigados a perquirir da onde vêm os recursos, ou fazermos qualquer ilação com relação ao recurso maior ou menor que está sendo disponibilizado por um cliente. Isso não é um papel do advogado, assim como não é, como dizia, o papel do médico, o papel do engenheiro, o papel do jornalista, o papel do comerciante. Se uma determinada pessoa chega numa revenda de automóveis e quer comprar 5, 10 automóveis, ele vai comprar. O comerciante não vai dizer, olha, eu quero saber onde é que vem isso. Isso é uma questão que vai ser examinada frente às autoridades competentes. Estamos conversando com Cláudio Lamacchia, vice-presidente nacional da OAB, futuro presidente a partir do dia 1º de fevereiro. Um manifesto contra a criação ou aumento de tributos foi lançado ontem pela Ordem dos Advogados do Brasil, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Saúde, Confederação Nacional do Transporte e Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. As entidades pedem o cumprimento dos compromissos do governo apresentados pela Presidente da República no programa de campanha eleitoral. E inclusive o seguinte, tem uma parte ali desse manifesto que diz que falta legitimidade política para a Presidente propor medidas que aumentem a carga tributária no Brasil, seja criando a CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, ou aumentando alíquotas de tributos já existentes. E aí, lembra que isso não foi tratado na campanha eleitoral. É a maravilha, né? Quer dizer, eles teriam que cumprir tudo o que disseram na campanha eleitoral, mas não dá para mudar de opinião, não dá porque a crise não pode levar a isso. Como é que vocês tratam esse assunto desse manifesto? Bom, Felipe, primeiro nós temos que contextualizar tudo que nós estamos hoje vivendo no Brasil, né? Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo, né? A sociedade brasileira hoje não suporta mais o volume de carga tributária que nós temos no Brasil. Isso é um fato, isso é uma realidade. Há pouco tempo atrás nós tivemos esse debate e patrocinamos aí no Rio Grande do Sul, pela OAB do Rio Grande do Sul, esse debate de uma forma muito intensa. Lançamos inclusive mais um manifesto, agora chega, contra aumento de impostos, contra o aumento da carga tributária, a partir do momento que o governador do estado determinou, encaminhou à Assembleia Legislativa propostas de aumento de ICMS. Lá naquele momento, nós dizíamos aí no Estado e a sociedade que os gaúchos sentiriam isto a partir do próximo ano. Por quê? Porque nós teríamos o acréscimo no que diz respeito ao ICMS, o aumento do ICMS em gasolina, em telefonia, em energia elétrica, mas isso valendo a partir de 1º de janeiro. E já estamos vendo isso. Eu tenho recebido inúmeros colegas, inclusive advogados que têm me dito, e pessoas da sociedade, que têm me dito que é um absurdo se ver o preço da gasolina hoje no Rio Grande do Sul e atravessando a fronteira para Santa Catarina, vemos um preço bem mais reduzido, né? Isso se dá exatamente por este aumento do ICMS que foi aprovado pela nossa Assembleia Legislativa. Agora nós temos, e lá naquele momento, quando criticávamos e quando lançamos um grande movimento aí contra o aumento do ICMS, nós temos agora, e naquele momento eu dizia isso, que nós iríamos ter que enfrentar também um debate contra a possível recriação da CPMF, e é o que está acontecendo agora nesse momento, ou seja, o governo federal lança de novo uma proposição de aumento da CPMF, de aumento não, de recriação da CPMF. E eu fiquei estarrecido, inclusive, Felipe, quando li uma entrevista da Presidência da República, onde o governo afirma que para sair da crise o Brasil precisa da CPMF. Eu digo que não, eu digo que o Brasil, para sair da crise, precisa de maior responsabilidade
na condução dos destinos, dos recursos da sociedade brasileira, né? Porque hoje esses recursos eles saem do bolso do trabalhador. No momento que nós vemos a sociedade amedrontada por falta de segurança, no momento que nós vemos a sociedade muitas vezes nos corredores dos hospitais aguardando um atendimento médico, na medida que nós vemos a sociedade sem a prestação de serviço na área da educação como deveria, na medida que nós vemos o Poder Judiciário hoje com falta de juízes, com falta de servidores, no momento que nós vemos a Polícia Federal tendo um contingenciamento sobre os seus recursos, os recursos que são tão caros e tão importantes para dar seguimento a estas operações de combate à corrupção que têm sido feitas. No momento que nós temos todas essas carências, nós tivemos ainda uma grande incoerência exatamente neste dia que escutamos e que lemos esta declaração da Presidência da República, de que o Brasil precisava, para sair da crise, a recriação da CPMF, que foi exatamente um aumento absurdo e a sanção por parte da Presidência da República deste orçamento com um aumento absurdo do fundo partidário. Quer dizer, há uma incoerência absurda dentro de tudo isso. Né? Se nós temos, por um lado, se o governo, por um lado, busca um ajuste fiscal, reduz em tantas pontas centrais, e naquele momento, no momento que sanciona o orçamento, com cortes, inclusive em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida e outros, e naquele mesmo orçamento sancionado tem um aumento significativo do fundo partidário, algo não vai bem. E logo em seguida ainda o governo diz que para sair da crise o Brasil precisa de mais impostos, de mais tributos. Não é possível. Isto não está certo. Isto, eu entendo que tem que ser objeto de um grande movimento da sociedade civil organizada, demonstrando aos nossos parlamentares, aos nossos representantes, que a sociedade não aceitará propostas de aumento de carga tributária. Bom, eu tenho que ser rápido agora, porque a gente tem que caminhar o encerramento. Uma outra ação da OAB deu resultado, aí tem um parecer de Rodrigo Janot contrário à aposentadoria dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Ele diz que é inconstitucional. Do ponto de vista da OAB, vocês têm uma perspectiva, uma expectativa, melhor dizendo, de quanto tempo esse assunto será tratado, né? Tem Dias Toffoli para tratar dele agora, mas depois vai ir para o pleno do STF. Em quanto tempo nós teremos uma definição, pela sua experiência, desse assunto que interessa a todo o Rio Grande do Sul, que vocês também criticaram, né, tanto a OAB Rio Grande do Sul quanto a OAB Nacional, que encaminhou a ação, essa situação dos deputados criarem uma previdência para eles. Quanto tempo vocês trabalham aí? Bom, primeiro criticamos e ajuizamos, né, como tu disseste, Felipe, uma ação no Supremo Tribunal Federal justamente para demonstrar que na nossa avaliação o fundo de aposentadoria criado era inconstitucional. E isto já se tem agora a partir desta manifestação do próprio Procurador-Geral da República, que manifesta-se absolutamente favorável e na linha do que colocou a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acredito que esse tema, ainda no ano de 2016, nós teremos ele finalizado. Tá. Ao menos eu espero, porque acho que o Poder Judiciário também tem que dar respostas rápidas, notadamente o Supremo Tribunal Federal, para alguns dos temas que estão aí postos hoje. Felipe pergunta ao Dr. Cláudio Lamarck a posição da OAB sobre a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Lacerda. Acho que nós temos que também empreender um debate muito grande no que diz respeito a este tema, porque ainda nós temos uma ascensão muito forte da Presidência da República com relação a esta questão da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembro, inclusive, que temos uma proposta de um senador gaúcho, do senador Lavia Martins, que trata exatamente deste tema, que busca uma maior participação da sociedade civil através de entidades como os tribunais, como o próprio Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. É um tema que será discutido também pelo Pleno do Conselho Federal. E o auxílio moradia, Cacau de Cidreira? Olha, eu tenho defendido, Felipe, que os magistrados tenham uma remuneração que seja ela digna, porque isto é, para a democracia, bom.
mas nós entendemos que a remuneração da magistratura ela deva se dar exatamente na linha do que está prescrito na própria Constituição Federal. Bom dia, Felipe. Como se posiciona a OAB em relação a assinaturas fraudadas em documentos de advogados? Pedro Ferrapontoff. Bom, aí a Ordem dos Advogados se posiciona exatamente na linha do seu Código de Ética e do seu Tribunal de Ética. Portanto, se nós tivermos a comprovação ou o indício de que haja a participação de algum advogado sobre qualquer documento que não tenha veracidade, esta representação tem que ser feita na Ordem dos Advogados do Brasil e estará julgando e apreciando. Qual a posição da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito do manifesto dos advogados criticando aí a forma como está sendo julgada a Lava Jato, né? Bom, Felipe, esse é um outro tema extremamente delicado no âmbito da instituição, porque nós temos os advogados criminalistas, e notadamente aqueles advogados que estão trabalhando diretamente nessas operações e que estão hoje fazendo diversas críticas ao trabalho, notadamente ao trabalho desenvolvido em Curitiba na Operação Lava Jato, né? A Ordem tem trabalhado e a Ordem tem desenvolvido a sua atuação nesta questão da Lava Jato na defesa intransigente das prerrogativas dos advogados de exercerem a defesa dos seus clientes, né? Isto para nós é fundamental, a Constituição Federal tem que ser observada. Agora, com relação a decisões judiciais, as decisões judiciais elas devem ser objeto de recursos, ou seja, nós temos um sistema judicial hoje funcionando e que nós temos tribunais superiores e apreciam as matérias quando temos temas como este que estão colocados, ou seja, a crítica ao desenvolvimento, ao trabalho judicial, ela tem que ser feita dentro do próprio processo. Quando tivermos eventual descumprimento a prerrogativas dos advogados, seguramente a Ordem dos Advogados estará agindo de forma direta e absolutamente franca com relação à defesa das prerrogativas da profissão dos advogados. Agora, devemos acompanhar, sim, tudo que está acontecendo no âmbito da Operação Lava Jato. Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque tem uma crítica aqui da local, e como o senhor apoia a local, vamos lá. Tem mulher na chapa da OAB Nacional aí com o senhor? Desculpa, Felipe, mas deu uma cortada. Não, nós estamos tem mulher... celulares. Aliás, esse é um dos temas que eu quero tratar muito também. E eu quero também com o senhor aqui. Eu tenho que encerrar aqui, a gente está quase meia hora conversando. Mas é o seguinte, ó, tem mulher na chapa com o senhor aí na OAB Nacional? Tem, hoje nós temos 30% das mulheres. E nós lançamos uma campanha, aliás, foi uma campanha patrocinada por que tem nós, uma crítica. Exatamente. É que tem uma crítica aqui que tem poucas mulheres na chapa da OAB do Rio Grande do Sul. Depois eu falo com o Ricardo Breyer sobre isso. Mas 30%, não, na chapa da OAB do Rio Grande do Sul, por um projeto que nós aprovamos, nós temos 30% de mulheres. Isso é obrigatório agora. Nós lançamos uma campanha Mais Mulheres na OAB. No âmbito do Conselho Federal, nós somos 3 conselheiros federais, e temos a conselheira Cléa Carpe como mulher, como conselheira federal. Tá. Bom, e aí, esses dias eu fiz esse comentário aqui exatamente sobre isso. Caiu uma ligação de uma entrevista que eu disse, bom, Cláudio Lamarca vai assumir a OAB Nacional, tomara que ele tome alguma atitude em nível nacional, porque aqui teve aquela questão, a briga judicial com as operadoras de telefonia. Tá no seu projeto isso? Seguramente, Felipe, seguramente. Esse é mais um daqueles temas que coloquei como eixos de atuação da Ordem no campo institucional. A questão da telefonia móvel, a questão hoje da internet 4G, ela tem que ser objeto de um exame da Ordem. E mais, a OAB também tem que se dedicar muito a debater e a melhorar o que nós temos hoje nas agências reguladoras, não é? Porque eu entendo que muito do que nós temos de problemas hoje na área de telefonia se dá exatamente por uma leniência absurda por parte da Anatel. Se a Anatel tivesse agindo de forma direta, se ela estivesse efetivamente, a agência reguladora estivesse cumprindo o seu papel, nós não teríamos uma telefonia de péssima qualidade como temos hoje. Cláudio Lamarca, obrigado ao senhor, senão vai bater 10 horas, a gente conversou por cerca de 30 minutos aqui. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho, a gente volta a conversar a partir de 1º de fevereiro com o senhor como presidente da OAB.
Sempre à disposição, Felipe, um grande abraço a ti, aos teus ouvintes e mais uma vez parabéns pelo trabalho.